Do que adianta a gente ter riqueza se não pode desfrutá-la, se não pode vivenciá-la, se não pode compartilhar, se não pode estar junto com pessoas desfrutando, se não pode ter saúde. Então, para que juntar, né? Já diz os Sagradas Escrituras, para que juntar tesouro na terra? Mas não é que isso seja uma condenação à riqueza, não, não é, porque a riqueza nos permite muitas possibilidades. A questão, o ponto aqui é, se a gente se dedicar a juntar riqueza e não trabalhar nossos modelos mentais e nos permitir vivenciar uma vida de riqueza, de prosperidade, de nada adianta. Magnetizar a prosperidade é o quê? Entender o que é prosperidade para a gente, né? Prosperidade é o que na minha vida? Definir a prosperidade que você quer desfrutar. Então, por exemplo, prosperidade para mim é ter saúde, então é ter sabedoria para agir, para falar, para conviver, é viver boas relações, é viajar com pessoas, é estar com pessoas. Quando a gente tem claro o que é ser uma pessoa próspera e a gente faz essa escolha, a gente precisa construir alguns pilares, pilares de convivência. Muita gente começa a construir uma vida próspera, mas se distancia de relações que não são prósperas, e tá tudo certo nisso, porque não dá, é incompatível, são outras frequências, mas não constroem as novas relações no ambiente próspero que ela está construindo. Então, quando a gente quer fazer mudanças, a nossa mente ela vasculha tudo. Ela dá uma é como um rastreador. Então a pessoa quer ter riqueza, e aí a mente já percebe assim: mas suas relações não vão conviver bem com isso. Então a própria mente sabota a pessoa de ir, porque assim, se relacionamentos e relações são muito importantes para a pessoa, ela começar a manifestar prosperidade a ponto de que as pessoas ao redor dela não aceitam, rejeitam, porque tem a mente fechada para aquilo, ela vai criar um ambiente conflituoso, frequências diferentes, ideias diferentes, não vai ser favorável para o crescimento. Então, é muito importante a gente entender que toda escolha nossa, nós vamos precisar entrar, participar de um ambiente favorável àquela escolha. Eu gosto de explicar esse ambiente favorável porque muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Não é... As pessoas interpretam mal um ambiente favorável, mas ele não deve ser mal interpretado, ele deve ser compreendido. O ambiente favorável é assim: você tem um peixinho no aquário em casa, né? Eu não tenho aquário não, mas tem pessoas que têm. Um peixinho no aquário. É preciso que aquele aquário seja limpo todo dia, aquela água, o peixinho seja alimentado. Então, se a pessoa largar esse ambiente, naturalmente ele vai poluir, ele vai sujar. E ele vai deixar de ser um ambiente favorável à vida daquele peixinho, ok? Bem, nas nossas vidas, existem ambientes que são favoráveis para algumas coisas. Tudo é por conta de frequência, né? Então, por exemplo, se você quer experimentar um ambiente de relaxamento tranquilo, com calor, com sol, né? E desfrutar de praia, você vai viajar para onde? Para a praia, concordam? Porque é o ambiente favorável àquilo, né? Ou você vai para o interior. Não, o interior é um outro ambiente, é outra experiência que você vai viver. Então, o ambiente favorável, ele acontece em tudo nas nossas vidas. Então, por exemplo, as famílias são nossos primeiros ambientes, né? E nós chegamos até as famílias por frequências.
E aí acontecem muitas coisas, né? As pessoas estão fazendo escolhas a todo momento, e às vezes os participantes, integrantes de nossa família, fazem escolhas diferentes das nossas. E tá tudo certo. Acontece que nós não viemos enraizados como uma família para viver juntos o tempo inteiro. Ele é um ambiente de crescimento. E a partir do momento que você crescer e fizer uma escolha diferente, você vai buscar um ambiente diferente de convivência. Então, por exemplo, se uma pessoa vive num ambiente de escassez, de dificuldades, mas ela tem lá no seu desejo bem íntimo e ela admira, ela olha pessoas com abundância, com riqueza, ou com uma vida mais fácil, aquilo ainda não é real na vida dela, mas ela tem aquele desejo. Então, o que fazer? Você acha que aquele desejo está ali à toa? Não, não está. Não está à toa. É o ser divino que habita nela, o eu superior. Ela veio para superar esses obstáculos, para vivenciar aquela experiência que ela deseja. E são desafios, porque a gente está aqui o tempo todo para aprender e se desafiar. Então, o que eu quero dizer? Isso é possível. Mas como que a gente faz? Primeiro, precisa definir o que se quer, porque a riqueza e a prosperidade, ela tem várias formas, né? Ela pode ser ter uma linda casa, pode ser ter um belo carro, pode ser ter uma empresa e ganhar muito dinheiro e promover empregos. A prosperidade pode ser ter um bom trabalho, pode ser ter um emprego com salário fixo e tranquilidade, segurança. Tanto faz, a prosperidade ela pode ter várias formas. Então, é muito importante que a pessoa fale assim, eu quero ganhar mais dinheiro, ter riqueza e viver disso, de ter resultados nessa área. Eu quero ser empresária, microempresária, quero... Bem, definir. Aí, depois, o que, que a gente faz? Primeiro, a gente precisa estar em harmonia com todas as coisas. Se a pessoa viveu pobreza extrema, escassez ou mesquinhez, qualquer coisa que tenha entristecido ou diminuído a pessoa ou frustrado, né? A gente precisa entrar em harmonia com isso. Por quê? Porque essa experiência, ela pode ficar para trás e vir uma nova experiência. A gente precisa soltar, passar como se a gente estivesse caminhando, viu, vivenciou e passou. E a gente focar agora no que a gente quer e espera. Então, é assim, quando a gente quer atrair uma coisa para a nossa vida, a gente precisa trabalhar isso no nível de escolha, que é a consciência que escolhe, e no nível da mente subconsciente para que ela aceite aquilo. Tá, e como que nossa mente vai aceitar a prosperidade se a gente não teve modelo, não vivenciou, ou vivenciou e já ficou lá para trás, porque ficou, sabe, aquele alto e baixo? Entrou na prosperidade, depois caiu, né? Bem, então a gente precisa fazer práticas, tá? De visualização, práticas, tem várias práticas, né? Que você pode cantar uma música vivenciando, pode entrar em harmonia primeiro e depois polarizar aquela experiência, até que a sua mente entenda que aquela experiência é boa para você. A mente precisa aprender. A mente, ela vive de hábitos. Então, se ela está habituada com a pobreza, ela vai manifestar a pobreza o tempo inteiro. Se ela está habituada com a escassez, ela vai manifestar a escassez o tempo inteiro. E se ela está habituada com a prosperidade, ela vai manifestar a prosperidade o tempo inteiro. Então, se a gente quer ir para este outro polo, para esta outra polaridade, o que a gente precisa fazer?
A gente precisa construir no mundo invisível isso, porque a mente, ela não faz distinção, ela trabalha por imagens. A manifestação trabalha por imagens e sensações. Então, se a gente imaginar e sentir como se fosse numa constância, a gente começa a construir aquela realidade física, porque a realidade, ela já entra na consciência. É que a gente não é ensinado sobre isso. A consciência já vive a realidade e ela manifesta no mundo material. É que o mundo materialista que a gente vive só vê a realidade no mundo material. Mas a realidade, ela começa antes. Ela começa no mundo invisível. Então, quando a gente fala assim, tudo que você está vivenciando é seu, ou tudo que você está vivenciando tem que resolver dentro, as pessoas só não conseguem explicar o que é isso dentro, o que é isso seu, né? É a sua consciência que está naquela frequência, naquela visualização. Aquele é o mundo da consciência. Então, quando a gente trabalha para mudar a realidade, não é só a mente. A mente é extremamente poderosa, mas é a mente direcionada pela consciência. A consciência é o condutor. Então, vamos lá. Quando a gente fala de mente, a mente construiu crenças de acordo com o que a gente viu. Eu vou dar 2 exemplos aqui de riqueza e prosperidade que vocês vão entender. Eu teve uma época que eu sempre me preocupei, assim, eu sempre cuidei da minha saúde, porque eu fui uma criança que tive questões, né? Acidente, muito tempo em hospital, remédios, injeções, então eu criei um distanciamento, assim, nunca eu gostei de hospital, e é por uma questão mesmo de ter vivido muito tempo lá. Mas aí teve uma época que eu sempre busquei construir minha saúde, buscando coisas saudáveis para inserir na minha vida. Teve uma época que eu representei uns colchões terapêuticos, né, magnéticos. Eu adquiri um e representava e indicava. E aí tive muitos resultados, né? Tenho noites boas de sono. E aí me indicaram para apresentar esse colchão para uma pessoa que tinha problemas seríssimos de saúde e, e dormia sentado, né? Um senhor muito idoso. E eu fui até a casa dele, né? Porque ele não podia ir num local, então eu fui à casa dele. E ele era um senhor muito rico, mas muito rico mesmo, tá? Ele praticamente tinha quase o Brás inteiro como sendo dele, né? Então, lojas, residências, imóveis, muito rico. E quando eu cheguei nesse senhor na casa, eu fiquei assim bem entristecida de ver a situação que ele vivia. Ele era viúvo, não tinha filhos, ele vivia com uma cuidadora e ele dormia sentado de tanto que a coluna dele doía, né? Ele não conseguia deitar. E eu acreditava muito naquele colchão. E eu precisei trabalhar muito a mente dele para que ele experimentasse a maquete, que era um colchãozinho que a gente levava para a pessoa experimentar a massagem, ficar ali uns 40 minutos e ela já sentia os benefícios. E eu precisei cuidar muito, porque ele não deitava nem no colchão dele. Pensa, que desafio. Coloquei ele na maquete e eu fiquei ali mentalizando que ia dar tudo certo, porque eu tinha certeza que aquilo ia ajudar aquele senhor. E foi maravilhoso, porque ele experimentou uns 40 minutos, ele dormiu, coisa que ele não fazia, né? Quando deitava, ele sentia muita dor, ele dormiu, apagou, sentiu os benefícios e comprou. E aí eu fiquei pensando, aquela experiência me deu uma imagem muito negativa sobre riqueza, né? Porque
Eu fui assim a primeira pessoa muito, muito rica que eu tive contato, né, próximo, de viver a realidade. E aí a minha mente já olhou assim e falou: não é isso que eu quero, né? Olha que louco, a nossa mente ela capta e cria um condicionamento. Não é isso que eu quero. Então a mente já fez uma escolha ali, né? Associou, fez uma associação. Riqueza com solidão, tristeza, doença, né? Tipo, a pessoa tem tudo e não tem nada. A nossa mente, o que ela captou, se de uma forma, dinheiro, prosperidade ou riqueza, ela rejeita, ela não vai permitir a gente ir para aquele lugar, porque ela criou uma imagem, tá? E aí, eu estava trabalhando, né, agora, recentemente, há uns 2 anos, trabalhando a prosperidade, a riqueza, negócios, né, empresas, negócios. E aí eu fui fazer uma avaliação. Eu também trabalho com a placa radiônica, que me permite fazer muitos experimentos sobre a mente e trazer mais informações. Essa placa radiônica, ela mede a frequência do subconsciente. E, numa determinada medição que alguém fez para mim, mostrou que estava fechado. E eu comecei a trabalhar, mas olha que interessante. O universo sempre vai trazer a gente oportunidades quando a gente quer transformar alguma coisa na nossa vida. O criador é aquele criador que é o nosso eu superior que está conectado com tudo de maravilhoso. E ele quer realmente que a gente se abra. Ele compreende que a mente é limitada, mas ele vai dando oportunidades para a gente se abrir. E se a gente der o condicionamento para a mente, der o comando para a mente, de que eu vou olhar, eu vou observar, eu vou aprender, a gente consegue se abrir para novas experiências, porque a mente ela trabalha só com o passado, com o que ela viu, com o que ela aprendeu. Ela é habitual. E quando a gente entende que a nossa mente é mentirosa, ela mente, né? Jesus Cristo falou o quê? A nossa mente como sendo Satanás. E quem que é o Deus? É o nosso eu superior. Então a gente está o tempo todo brigando, né? Com a mente. A mente é limitada, ela precisa, é a forma dela funcionar. É como um computador. Ele vai funcionar de acordo com os programas que tiverem lá. E aí tem que ser o dono do computador que tem que trazer programa novo, né? Tem que baixar programa novo, programa melhor. Então, a nossa consciência é o dono dessa máquina chamada mente. E nós precisamos buscar as informações que nos favorecem ir para aquele lugar que nós queremos ir. Lembrando sempre que nós estamos no lugar que estamos por conta dos programas que nos trouxeram até aqui. Se nós queremos avançar, nós precisamos trazer informações novas. Precisamos entrar em harmonia com o que está aqui, deixar e seguir, tá? Esse é o grande segredo de avançar. Desapegar, deixar. Nos trouxe até aqui. A gente precisa agradecer, ser grato. Mas assim, se eu quero seguir e avante, eu preciso deixar o que me trouxe até aqui e seguir. É como uma jornada mesmo. A gente não passa por cidades, conhece pessoas, você vai arrastando todo mundo com você, se você é um viajante, né? Eu gosto muito de usar a figura de linguagem de viagem, porque ela traz exatamente a clareza. Você saiu, vamos supor, de um lugar e vai para outro, você vai passar por cidades, restaurantes, vai interagir com pessoas. Não quer dizer que você vai levar todas elas com você. A viagem é sua. Na nossa vida é como uma viagem. Nós chegamos numa família, daqui a pouco a gente entra num ambiente escolar, entra na faculdade, entra no trabalho, a gente não carrega todo mundo com a gente. E daqui a pouco a gente entra numa nova relação, numa outra família,
E aquelas relações, elas vão continuar existindo, mas a gente tem que dar o peso certo para elas. Se eu tenho uma relação de amor e respeito, ótimo, mas eu não posso me guiar pelos padrões, por exemplo, se a pessoa que a minha família, ela não tem prosperidade e está tudo bem para ela, ok, temos que respeitar. E se eu quero mais prosperidade, quem tem que avançar sou eu. Eu não tenho que fazer todo mundo querer prosperidade. Não. Os desejos são individuais. E a gente erra muito nisso. E eu errei muito nisso, né? Tudo que eu via de legal para mim, eu queria compartilhar com todo mundo. Eu queria que todo mundo tivesse fazendo a mesma coisa que eu achava que era legal para mim. E eu precisei aprender que não é assim, que as pessoas elas vão procurar o que é bom para elas. E aí elas vão encontrar outras pessoas que vão ajudar elas. Então hoje eu entendo muito bem o meu papel, a minha missão. Eu estou pronta para ajudar as pessoas que querem mudar a mente e avançar. Então elas vão chegar até a mim. Eu não preciso tentar resgatar a humanidade, não é assim que funciona. Então, a gente precisa entender que nós somos o exemplo daquilo que nós queremos vivenciar. Toda vez que nós avançamos e realizamos aquilo que é o nosso grande sonho, nós estamos cumprindo uma grande missão com a humanidade. Nós estamos sendo exemplo para outras pessoas seguirem a gente. Nós estamos sendo modelo. Então, se você acredita que você pode fazer uma coisa diferente, acredite, potencialize isso, porque você vai abrir um caminho para muitas pessoas seguirem. Entende? Então, aí voltando na história da prosperidade, eu estava trabalhando a prosperidade, e aí eu fui sorteada para ir pelo meu emprego, pela empresa onde eu trabalho, eu fui sorteada para visitar uma indústria, uma usina de açúcar, de um monte de coisa, que era cliente da empresa onde eu trabalho. E eu fiquei assim, nossa, que interessante. E foi uma experiência muito incrível, porque foi um ônibus, foram vários funcionários visitar esse cliente. Gente, eu confesso que eu fiquei encantada. Eu fiquei muito encantada. Por quê? A pessoa que nos recebeu lá era um jovem lindo, educado, gentil, tudo de maravilhoso que você possa imaginar. Ele recebeu a gente com tanta educação, com tanta fineza, e ele tinha uma equipe. A gente foi na indústria, né, na fazenda, e eles prepararam um café da manhã maravilhoso para toda aquela gente. Parecia um buffet de festa, parecia um casamento quase, né? Um lugar lindo, harmonioso, com a natureza harmoniosa, tudo muito bem cuidado. Foi feita parte da apresentação de como aquela fazenda funciona. Ele, sendo cliente da empresa onde eu trabalho, mostrou, né, as parcerias, tudo. E depois a gente foi fazer uma visita pela fazenda, sendo apresentado tudo. Os funcionários pareciam uma grande família. E aquilo me tocou muito o coração, porque na minha adolescência eu morei em Pirassununga, né? E meu pai foi transferido para lá. E a gente viveu, meus pais sempre nos colocaram muito em contato com todas as realidades, né? E na época, lá tinha os canaviais. E a gente conhecia pessoas simples que trabalhavam nos canaviais, cortando cana, né? E chamava boia fria na época, né? Porque eles eram todos jogados dentro de um caminhão, assim como animais, praticamente, né? Acordavam muito cedo para cortar cana. E aí, nessa fazenda, eles foram falando
Hoje é feito muito por máquinas, máquinas incríveis, e os condutores das máquinas, teve gente ali que falou que trabalhava em canavial, olha que coisa incrível. E essa fazenda, esses fazendeiros, donos dessas fazendas, eles colocaram todos para estudar. Olha, eu me emociono, de verdade. Esse foi o exemplo mais lindo que eu vi de riqueza e prosperidade. Aquilo tocou meu coração de ver que é possível ter a riqueza e construir um mundo muito, muito melhor. Ali eu vi um ambiente de sustentabilidade. Eles produzem tudo, até o bagaço da cana vira combustível para a própria fazenda. E a coisa mais incrível, eu não vou citar nomes por questão de sigilo e respeito, né, tanto na minha empresa quanto no cliente, mas o que eles fazem? Olha que coisa linda. Eles constroem o cuidado pela fazenda por todos os funcionários. Então, na época de colheita, todos estão na colheita. Na época que não tem colheita, os próprios donos do seu trator, eles são responsáveis. Eles estão cuidando da manutenção do trator. Então, eles aprenderam mecânica, eles estudaram. A indústria funciona assim: os responsáveis pela máquina, eles vão aprender a dar manutenção na máquina, porque aquele é um instrumento de trabalho deles. Então, foi a coisa mais linda que eu já vi como exemplo de comprometimento, de responsabilidade, de prosperidade, de crescimento. Porque, assim, é um empresário que está dando a oportunidade para todos crescerem e construírem aquela prosperidade, aquela fazenda, aquela indústria, aquela usina. Todos se sentem parte daquilo. Então, o universo me deu uma oportunidade incrível de mudar o meu conceito sobre riqueza e prosperidade. E eu voltei daquela visita com a clareza de que o universo tinha me colocado em contato com um ambiente extremamente rico, próspero, e que eu me sentia feliz. Eu via harmonia, sustentabilidade, respeito, riqueza, produtividade. E aí eu falei, isso é possível, isso é possível. Então eu construí um modelo na minha mente. Como a nossa mente funciona por modelos, nós precisamos estar em contato com modelos. Então, por que eu falo de ambiente favorável? É se inserir, é ter contato com alguma coisa daquilo que te inspire e te mostre que é possível. Então, por exemplo, se uma pessoa que ainda não é próspera e ela quer começar a construir essa prosperidade, ela precisa ir em ambientes prósperos. E como que você faz isso, né? Bem, o universo vai te colocar oportunidades, mas eu diria primeiro, tá? Existem livros que falam sobre isso, mas as pessoas não entendem, né? Então eu vou explicar. Por exemplo, se existe um shopping, se você gosta de shopping, né? Ou existe uma loja muito fina, ou se arrume, né? Coloque uma roupa, se vista bem, se sinta bem para estar naquele ambiente. Faça uma visita naquele ambiente. Ou uma loja de carros bons, um shopping, uma loja próspera, porque ali, ou um café muito bom, sabe? Não é o café da esquina, a lanchonete da esquina, nada contra isso, mas vá numa cafeteria onde você entenda que aquilo é um lugar próspero, que são produtos de alto valor, onde circulam pessoas prósperas. Por quê? Porque ali tem uma frequência de riqueza e prosperidade. E aí, logo no primeiro momento,
tá? Frequências são assim, as compatíveis se atraem, as incompatíveis se repelem, tá? Então, logo de início, você vai sentir um mal-estar, pode se sentir, se for muito diferente a frequência, você pode se sentir mal, né? Porque vai se sentir inferior, vai se sentir não merecedor, e tá tudo bem. Porque se a gente quer converter essas frequências, a gente precisa sentir para saber que precisa ajustar. E aí a gente vai lá e faz o ajuste, né? Que é a prática da harmonização dos contrários. E aí a gente entende, olha só, eu realmente preciso polarizar essa prosperidade em mim. E eu vou dizer que quando a gente começa a ajustar isso, daqui a pouco você vai entrar nesse ambiente como sendo a pessoa mais próspera do mundo. E aí você já está emanando essa frequência da prosperidade. Aí sua mente já está aceitando, né, experiências de prosperidade. E aí você começa a atrair pessoas prósperas, ambientes prósperos. Eu vou contar um exemplo também que aconteceu comigo, tá? Toda a minha vida ela é conduzida assim, gente. Acreditem. Acreditem na sua intuição. Acreditem na sua percepção. A mente, às vezes, é muito contrária à nossa intuição. A nossa intuição quer nos levar para lugares melhores. A nossa intuição é a forma como o nosso eu superior comunica com a gente. A grande maioria das pessoas não dá ouvido à intuição, porque a mente briga com a intuição. A intuição está te levando para o novo e a mente está lá no passado, no que ela conhece, ela vai falar: ah, não, isso aí, ó, nada a ver isso que você está querendo. Então, assim, a partir do momento que você se guiar pela sua intuição, você vai avançar, porque existe um plano para a gente. E o plano que está para a gente é riqueza, prosperidade, alegria, felicidade. É tudo que o Criador quer para nós. Então, se a mente não conhece isso ainda, ela rejeita. E eu lembro que nesse caminho, né, da melhoria, da busca da plenitude, eu lembro que eu me firmei numa verdade na adolescência. Filha de pais religiosos, né? Então eu ouvia muito da Bíblia. Algumas coisas eu concordava com a interpretação deles, algumas, a grande maioria eu não concordava, tá? Então, porque a interpretação religiosa da Bíblia é terrível, né? É terrível, é baseada em sofrimento, em dor, é interpretado errado, tá? Se a gente for entender a Bíblia, a gente sabe que ela é maravilhosa, mas a interpretação equivocada, ela é dura, ela é restritiva. E eu lembro que tinha uma palavra que eu gostava muito e eu me fixei nela, que Cristo veio para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então essa palavra me guiou, que nós viemos para ter vida e vida em abundância. Nós viemos para ter vida plena. Aí, todo ambiente que eu chegava, porque eu passei por muitos ambientes procurando me achar, eu sempre me sentia um patinho feio, sabe? Eu me sentia não pertencendo aos ambientes, porque eu pensava diferente. Aquela propaganda foi em 2018, eu acho que foi 2018, a propaganda da Samsung, que mostra aquele avestruz, que essa propaganda ela falou comigo total. Eu comprei um Samsung na época, por isso eu entrei em contato com essa propaganda. Se você procurar do avestruz que voa, alguma coisa assim, não lembro do nome da propaganda. Mas ele é assim: o avestruz está lá no meio de um monte de avestruz. Aí daqui a pouco ele vê uma mesa assim de lanche, né? E o avestruz vai lá fuçar e ele coloca, ele enfia a cabeça naquele óculos virtual da Samsung. É a propaganda daquele óculos virtual da Samsung. E o avestruz começa a ver uma outra realidade e ele começa a correr e ele tenta voar. Aquele bicho enorme tentando voar. E aí os outros avestruz ficam olhando para a cara dele, tipo assim, né? Nada a ver, né? Isso aí vai.
Tipo, e ele tenta de novo, e tenta de novo, e daqui a pouco ele vai e corre, 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 porque ele tá vendo aqui pelo, pelo óculos virtual dele um lugar para voar maravilhoso, incrível. E daqui a pouco ele, sim, ó, que põe um óculos de realidade virtual, isso mesmo. Gente, eu vou falar mais desse óculos, que é incrível essa propaganda. E aí ele vai, ele voa, aí os outros avestruz ficam olhando. Aquela propaganda é incrível. E eu me sentia como esse avestruz, sabe? Que queria voar o tempo todo e eu não encontrava a minha turma. E em determinado momento, em 2017, aconteceram alguns fatos na minha vida. E o ambiente que eu vivia desde 2000, um ambiente, uma comunidade, né, cristã muito boa, que foi muito bom. Eu fiz muitos bons amigos lá. Mas assim, eu sempre estava buscando levar as pessoas, né, trazer as pessoas para um outro nível. E aí aconteceu uma mensagem muito forte logo depois que minha mãe faleceu, e de sofrimento, e eu me conectei com aquele sofrimento todo da minha mãe, e caiu uma ficha incrível. Eu falei assim, Jesus Cristo teve uma jornada de ensinamentos tão maravilhosa, e as pessoas ficam falando do momento que ele foi crucificado, que foi a pior situação, que a gente não deveria nem ficar focado nisso. Nós deveríamos focar em tudo que ele ensinou e aprender o que ele ensinou. Bem, isso foi a chave da virada na minha mente, e eu decidi que eu falei assim, eu não vou mudar a mentalidade de 5.000 pessoas. Então é melhor eu procurar minha turma. Mas cadê minha turma? Né? Que turma é essa? Então eu lancei para o universo, e por isso que eu falo para você. Que tudo que você buscar, que tudo que você quiser, o universo vai te colocar em contato. Basta você querer. Se você quiser e definir o que você precisa, o universo vai te trazer. Em outubro de 2017, eu falei, eu vou encontrar o lugar favorável para mim, onde as pessoas acreditam na alegria, onde as pessoas acreditam na vida plena, onde as pessoas compartilham isso. Era o que eu buscava. É muito raro isso, ter lugares onde as pessoas estão falando coisas positivas e boas, né? E aí, em 2018, isso foi em outubro de 17, em janeiro de 2018, uma colega do trabalho falou para mim, poxa, Gláucia, você gosta de física quântica, tudo isso, eu estava no HQI, né? Poxa, eu acho que vai ter um curso que vai ser muito legal, acho que você vai gostar. E ela me chamou para a escola A Revelação, onde eu fiz um curso, o PRM Metas, né? E eu pensava, a minha mente, gente, falava assim, mas gente, eu já entendo de metas, eu sou coach, eu já realizo metas, o que que eu vou fazer nesse curso? A minha mente. E aí, a minha intuição falava assim, vai. Aí minha mente querendo entender a decisão do meu coração. Aí minha mente, mas será que é por conta disso? Será que é por conta... A mente precisa encontrar uma razão. E quando a nossa intuição fala, às vezes a mente não conhece isso ainda, ela não sabe o porquê. E a minha mente ficava assim, vai ver que eu vou descobrir lá que tem, eles estão copiando o método XPTO, vai ver que a mente só me atrapalhava. Mas aí eu silenciei minha mente e falei, eu vou, eu tomei a decisão e fui. Aquele lugar é o lugar que eu estou até hoje, é o ambiente mais favorável que eu tenho para me construir como empresária, para me construir como pessoa melhor, onde as pessoas são positivas, um apoia o outro nas metas, nos sonhos, é um ambiente positivo, e lá só fala dos ensinamentos de Jesus. Então, quando assim, no primeiro curso, no final, no encerramento do primeiro curso,
O mestre Jairo, que é o nosso professor lá, ele falou a seguinte mensagem: as religiões falam do sofrimento de Jesus. Nós aqui vamos falar dos ensinamentos, aprender com Jesus. Gente, ele falou a palavra mágica. Eu falei, é aqui o meu lugar. Então, eu quero que você entenda, nesse curso, eu não realizei a minha meta, esse curso, ele não deu resultado para mim, mas essa palavra que foi dita no curso, aqui, nós falamos dos ensinamentos de Jesus e não do sofrimento. Eu falei, é aqui. A minha mente reconheceu que a minha intuição me levou para o lugar certo. Então, eu estava construindo a prosperidade. Eu estava buscando um ambiente favorável para manifestá-la. Então, o que eu preciso dizer para vocês é que no ambiente em que eu estava frequentando, eu não teria terra favorável para que essa planta crescesse, tá? Então, o ambiente favorável, ele é sim essencial, porque senão a gente constrói riqueza e não prosperidade. Prosperidade é poder aprender a viver bem com as pessoas, mesmo que a gente tenha dinheiro e elas não tenham, é aprender a distribuir a nossa riqueza através do ensinamento, do compartilhamento, é aprender a viver momentos de desfrute, nos permitir desfrutar, porque a gente entende que a prosperidade é uma frequência e não é só o esforço. Então, a gente pode construir a prosperidade e ter um momento de descanso para o corpo, para a mente. E também que não adianta ter riqueza sem ter saúde. Se a gente se mata de trabalhar, né, fica preocupado o tempo inteiro com o trabalho e se estressa, a gente destrói a saúde. Então, construir a saúde junto com a riqueza, isso é prosperidade. Então, assim, dois exemplos que eu vivenciei e que me permitiram entender o que é riqueza e prosperidade e que aquele tipo de riqueza e prosperidade cabe no meu mundo, é coerente com o meu mundo, com a minha escolha. Pessoas educadas, pessoas respeitosas, pessoas que promovem o crescimento dos outros, né? Porque se um grande fazendeiro, um grande industrial promove o crescimento dos seus funcionários, eles têm orgulho de trabalhar ali, de cooperar e de fazer crescer ainda mais. Agora, as pessoas que criam a riqueza sem construir essa parceria, elas precisam se esconder, elas são odiadas, elas são rejeitadas, elas têm medo. Então, assim, magnetizar a prosperidade na nossa vida é construir esse modelo que você deseja de prosperidade para você. Nós temos uma contracultura da riqueza porque sempre nos destacam, né? Nos destacam os modelos contrários. Mas eu digo para vocês, existem muitos empresários maravilhosos, muita riqueza sendo bem distribuída, mas às vezes essas pessoas não se mostram, não se exibem, até porque existe uma contracultura, né? É como se expor para ser atacado. Então, assim, se você realmente buscar, você vai, de alguma forma, ser conduzido para esses ambientes, para ter contato com essas pessoas. E isso é maravilhoso, não é? Se você quer a riqueza e a prosperidade, ela está disponível. Buscai e achareis.